Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente! Episódio 74, o primeiro episódio que eu gravo em 2026. Estou muito animada, mais animada do que a minha voz, porque eu tô com alguma rinite, alguma coisa que minha voz acordou horrível hoje, mas compromisso é compromisso e eu também adoro, né? Um beijo para Uberlândia, Punta del Este e Petrópolis. Um beijo, muitos fãs novos pro podcast, muita gente adicionando no Instagram. Eu agradeço muitíssimo, eu preciso de seguidores no Instagram, porque assim os anunciantes vão ver que eu tenho engajamento, então vocês me ajudem aí. Eu tenho muito mais seguidores no YouTube e no Spotify do que no Instagram. Preciso de seguidores, preciso de muito engajamento esse ano, pra gente ter publi e pro podcast continuar, claro. E para você, pequeno anunciante que gostaria, que sonha, saiba que é muito viável anunciar no Mancada. Me chama no direct, tá bom? Gente, eu tenho que contar o desfecho da confraternização que eu fui, que a mulher chegou lá e xingou o cara todo, depois o cara foi embora e ainda se deu mal no supermercado tentando entrar num carro que não era dele E acabou tendo que chamar a própria mulher que tinha feito um escândalo com ele pra poder levar o carro dele pra casa. Então conta! Eu falei, reclamei que ele estava sem conversar comigo e eu estava chateada porque eu não tenho nada a ver com isso. Não fui lá fazer um escândalo com ele, nem tampouco fui eu que deixei a mulher dele por 10 chamadas não atendidas, né? E também não cumpri com o horário de ir embora. Então eu estava muito chateada de ter ficado chateado comigo, mas na verdade não era isso. Eu acho que ele era constrangido. Faz sentido. Encontrei com ele recentemente, ele muito brincalhão que é, falou: Silvia, vou precisar de você na vara de família, leve seus documentos que você vai depor no meu divórcio. Eu falei com ele, só se for para ajudar sua esposa, porque depor a seu favor, jamais, meu filho, eu sou mulher, eu não defendo o homem fácil, não. E você não tinha razão. Bem feito. Aí ele tá brincando, deu tudo certo, Silvia, deu tudo certo, não me deu muita satisfação também, não quero saber o que rolou a DR, mas ele falou que aí tava tudo bem, que agora tá tudo bem. Ótimo, né, gente? Porque aí a gente assiste um bom barraco, participa de uma confusão, tem uma mancada pra contar e ainda fica sabendo que não deu em nada. Essa é a melhor mancada que eu amo. É a sem consequências, levíssima, só pra rir depois virar história, graças a Deus. Ah, beleza então. Gente, por falar em coisas que dá pra contar depois só porque deu certo. Vocês viram o menino que sumiu na trilha do Pico do Paraná? Vocês estão acompanhando o caso? Eu sofri muito. Eu tenho muita aflição de gente que se perde no mato, porque eu sei que cada dia importa, sabe? Nossa, eu lembro daquele cara da novela que sumiu num rio. Essas coisas que ficam dias e dias com buscas, isso me agoniam muito mesmo. Eu fico toda hora conferindo se tem novidade, porque eu realmente me envolvo nessas coisas, eu fico muito aflita. E eu realmente vou dormir, eu faço uma oração para a pessoa, falo, meu Deus, anoiteceu, essa pessoa agora tá lá, será que não acharam? Vai passar, as buscas estão encerradas por hoje. Esse negócio das buscas encerradas por hoje, esse negócio me agonia demais. E eu fiquei acompanhando esse menino lá no Pico do Paraná e vendo as entrevistas da menina, né? E todo mundo criando 1000 teorias, 1000 opiniões sobre a vida dela. E eu muito aflita. Mas também com aquele meu lado revoltado, que quem acompanha o podcast já sabe o que eu penso de aventura radical com risco de morte. É muito legal ser aventureiro. Quem não sai de casa, não se aventura, não conhece o mundo. A aventura é muito legal. É muito legal. Muito legal, mas morrer não é legal. Então eu acho assim, um menino sem experiência, a amiga totalmente sem conexão com eles, só pela fala dela eu senti que eles não tinham laços fortes um com o outro, porque senão ela não tinha seguido sem ele. E há quem dirá que se ele não tivesse passado por isso, ele não teria uma história interessante para contar. Concordo, mas morrer não tem graça, não tem graça. Esses negócios não dão certo.
Eu acho que, independente da idade, eu continuo com a minminha teoria. Você vai fazer uma merda dessas, subir o Pico do Paraná de madrugada com chuva, no frio, sem experiência, 2 meninos de 19 anos de idade, você pergunta para 3 pessoas que te amam realmente e que tiveram envolvimento de alguma forma com a sua criação. Senta com elas e fala assim, o que você acha? Você acha que eu devo ir? Subir o Pico do Paraná, ver o sol nascer, depois ver o sol se pôr, depois voltar? Eu vou com uma amiga minha chamada Thay. A Thay sabe tudo e vai ser muito legal. Tá chovendo, tá frio, eu sei que eu não tenho experiência, mas o que você acha? Se você tomar um sim, vá com tudo, se joga, garoto, dessas 3 pessoas que te amam ou tiveram algum envolvimento com a sua criação, se você tiver um apoio de algum desses 3 pessoas, pode ir. Mas o que você vai ter não é isso, vai ser sempre não. Quando tem cheiro de coisa que vai dar errada, quem te ama vai falar não, não vá. Ouça essas pessoas, ligue para sua mãe, mesmo que você tenha 40 anos de idade. E a minha mãe era aquelas assim, Onde você vai? Ai, eu tô com aperto no coração hoje. Eu sonhei que você tava morta. aquelas coisinhas básicas, né? E quando eu viajava adolescente, tinha que chegar na cidade e enfrentar a fila do orelhão para ligar para minha mãe para avisar. E ela lá, certa de que eu tinha morrido. Sempre super pessimista, eu também sou apocalíptica. Então, quando for fazer uma merda, atentar contra a sua própria vida, voluntariamente, e essas coisas que você sabe, né? Saltar da pedra com aquela roupinha que abre a asinha, passa no buraco da pedra, escalar Everest, andar no meio do mato, olhar a cobra de perto, aqueles lugares, todo mundo fala que tem cobra, que tem arraia, que tem tubarão. Vai lá. Mas pergunta para sua mãe antes. Se sua mãe, sua tia, sua madrinha falar que sim, vai lá, filhão. Vai ser muito legal. Te dou maior força, você pode ir. Duvido que esse menino perguntou para alguém responsável se ele deveria ir. E essa aventurinha aí bobinha, custou 100 bombeiros, 300 voluntários experientes no Pico do Paraná, drones, helicópteros, fora a irmã dele, que eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto, claro, como toda a família, né? Então, tenha dó, né, gente? Pelo amor de Deus, se certifique que as coisas são seguras, que aqui em casa nem vem com esse papo. Para mim, alugar sítio com os amigos, para mim, já me dá medo. Eu já fico enchendo de perguntas. Não sou doida, não. É sim. Mas eu sou mais apocalíptica do que o normal. Daquele jeito. Daquele jeito. A bancada de hoje é sobre o que você faria com o prêmio da Mega da Virada, mas isso é um assunto muito relevante. Não é o caso desse podcast. Há uns anos atrás, bastante tempo atrás, assim, tipo mais de 10 anos, eu chamei meu pai e minha mãe para jantar lá em casa e fiz comida. E quando eu fui tirar as vasilhas da mesa, eu tinha um pirex, uma vasilha de blindex, e eu peguei por baixo dela e com a outra colher, com a outra mão eu estava segurando uma colher onde eu ia jogar aquela comida dentro de uma vasilha para guardar. Meus pais ainda estavam na mesa, a gente estava batendo papo, eu estava só tirando as coisas para servir outra coisa. Quando eu peguei esse pirex por baixo, ele estava rachado e eu escutei o barulho assim na hora. Como é que é? E esse pirex partiu em 2. Eu continuei segurando a parte que estava na minha mão e a outra eu tive o reflexo de segurar ela no ar para ela não cair e acabei passando ela nos meus dedos. Ih, rapaz. Bem na junta entre o dedo e a palma da mão, com a palma da mão virada para cima. E eu me cortei feio. Foi uma cena de filme de terror. O sangue esguichava até na parede, no ritmo da batida do coração. Caramba! Na hora, eu vi que deu ruim. Tentei lavar com água, né? Mas assim, o sangue saía em quantidades exorbitantes. Eu enrolei a mão numa toalha. Eu não sou muito nervosa para essas situações, eu sou bem racional. E meu pai e minha mãe, muito apavorados, falaram, vai lá, nós estamos indo para casa, deixa que eu acabo de ajeitar aqui. Eu fui para o hospital, tomei uns pontos na hora e deu tudo certo. Só que quando o meu dedo foi imobilizado em forma de garra, porque eles falam que
a forma de garra é mais... Forma de garra é em curva. A gente não imobiliza dedo reto, duro, não. Ainda mais que era uma imobilização de 21 dias. Beleza, quando eu tirei a imobilização, o meu dedo ficou em forma de garra. E eu fui no médico, ele tirou os pontos e falou assim, eu previa que isso pudesse acontecer. Então, vou te encaminhar para fisioterapia. Aí eu fui fazer fisioterapia de mão, especializada em mão. É muito engraçado esse negócio de fisioterapia de mão, assim. É um ambiente onde tem eu que cortei o dedo, tem um cara que teve um esmagamento total do braço, uma pessoa que teve isquemia cerebral e teve que reaprender a mexer a mão. Então, assim, são de pessoas com coisas gravíssimas até coisas leves, um cortezinho igual eu, que eu considero leve, tá, gente? Mas não é. Foi um caso sério. E como eu não melhorei na fisioterapia com, não lembro quantas sessões, me pareceu uma eternidade. 10 sessões, 2 vezes por semana, 3, sei lá. E eu não melhorava de jeito nenhum. Aí eu tinha um vizinho que era fisioterapeuta, ele começou a fazer fisioterapia em mim na minha casa. E eu tive até algum progresso, mas ela era extremamente doloroso, porque ele fazia massagem forçando o dedo para ele ficar reto. E ele saía lá de casa, o dedo estava até reto, mas assim, eu estava com a cabeça doendo, o pescoço doendo, eu tinha que tomar analgésico para dor no corpo, de tanto que eu me contorcia. E era muito frustrante, porque no final de semana o dedo já voltava. Que tristeza. Aí eu voltei no médico, que fez a sutura do meu dedo no dia no pronto-socorro, que era ele era ortopedista. E eu fui no consultório dele, e ele ficou muito assustado do dedo não ter voltado, ele não contava com essa. Pé das unhas. Aí ele falou, eu vou te passar para um cirurgião especialista em cirurgia de mão, e você vai continuar com ele. Eu fiz outra cirurgia, porque parece que o meu tendão, ele cicatrizou desordenadamente. É a mesma coisa de você ter um nó no cadarço, ele não passa no buraquinho do tênis, né? Era um nó no cadarço do meu dedo que deu que o dedo não esticava. Eu não entendi o que ele falou. Beleza, sem drama, minha vida estava seguindo normal, fora não poder dirigir, mas logo eu me virei, comecei a dirigir com uma mão só. Fala dos aventureiros, mas dirige com uma mão só. Que bonito. Comigo não agarra essas coisas não, eu detesto ficar doente, depender dos outros, eu seguia minha vida igual um furacão. Aí fiz outra cirurgia de mão e voltei para aquela primeira fisioterapeuta. E eu reparei o seguinte, todo mundo que entrava com coisas assim terríveis, saíam muito mais rápido que eu, assim. E eu não tinha evolução nenhuma. E lá, amassando papelzinho, puxando papelzinho, enrolando bolinha na parede, todas as técnicas, mexendo com água. Ela botou um aparelho na minha mão que forçava para trás, um aparelho no dedo. E nada resolvia, nada. E eu fui ficando amiga da fisioterapeuta, porque, né, tantas horas juntas nessa luta, né, acabei me envolvendo com ela e eu converso demais. É mesmo, é? Não demorou muito para eu saber a vida dela toda e ela saber minha vida toda. A gente ficou amiga, a gente até saiu para comer comida japonesa várias vezes. Eu sou dessas, eu faço amizade, a pessoa já sabe tudo da minha vida, vai na minha casa, logo eu faço amizade. E eu tava lá fazendo fisioterapia um dia e, nossa, teve um episódio terrível das minhas crises de riso. Vê se é lugar de ter crise de riso. Chegou uma senhorinha com um menininho de uns 4 aninhos e eu vi que o dedinho dele tava costuradinho igual uma bonequinha, um bonequinho que arranca, sabe? Que a mãe costura, um ursinho. Aquele pontinho mais lúdico, mais fofo, assim, parecendo uma bonequinha Emília. O quê? E o dedinho dele tava assim, costuradinho, e a gente fazia o trabalho de mão, né, de fisioterapia numa mesa redonda muito grande, porque às vezes tinha 4, 3 pessoas e ela tinha que coordenar todo mundo, aquela fisioterapia com todas as pessoas juntas, né? Então a gente se falava, a gente se conhecia. Aí chegou essa senhora e não demorou pra boca de sacola aqui querer intimidade. Será que é só mineiro que é assim? É, ué. Gente, me fala, vocês fariam isso? Poxa, chegou uma pessoa nova na fisioterapia, a turma lá já é toda unida, já traz lanche, você já tá comendo japonês com a turma. Chega uma pessoa nova, você quer acolher, né?
Eu acho normal. Não é porque eu sou mineira, porque eu sou mulher, que eu sou doida, que eu sou filha da minha mãe, não. Eu acho isso o mínimo. Então tá. Aí a senhora chegou e eu falei, Olha, que gracinha, como é que você chama? o menininho falou o nome dele. Aí ela falou, ele é meu neto. Eu falei, Esse é o neto, vó. Vó é pra essas coisas, né? Trazendo a fisioterapia pra ajudar, né? Que bom que tem uma rede de apoio, né? Ter vovó é tudo de bom, né, fulaninho? ele é. Passou 30 segundos, eu já queria saber o que o menino teve no dedo, né? Porque o interessante é isso, né? Até porque eu tinha ido no hospital quando eu fui dar ponto com uma toalha ensanguentada. Todas as pessoas me perguntaram o que aconteceu comigo enquanto eu esperava para ser atendida. Todo mundo queria saber o motivo do acidente, como que aconteceu. Isso é uma curiosidade natural. Eu perguntei assim, O que aconteceu com o dedinho dele? Me conta, se não tiver problema pra ele, né? Você me contar, eu quero saber. Porque, né, costuradinho igual um boneco assim. a avó dele falou, menina, churrasco da família. Esses meninos correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. O priminho dele, um pouco maior, virou pra ele e falou assim, vem cá, fulaninho, coloca aqui o seu dedo nessa tábua. Ele colocou o dedinho, o primo dele fez com o facão assim, ó. Pau, 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 pau. O dedo dele só rolando, caiu no chão na hora. Você tá falando sério? Oi, gente. Todo mundo da mesa parou de respirar. Todo mundo da mesa da fisioterapia parou de conversar, parou de fazer o que estava fazendo e ficou mudo. O clima pesou total e o menininho lá fazendo o exercício dele, nem ligando que a avó estava contando. Ela, se eu conheço bem toda avó, ela conta isso na fila do banco, da padaria, no caixa do supermercado, conta para todo mundo, né? O menininho acostumou a ouvir, só que a gente não. Foi um impacto terrível, porque a gente imaginou a cena e ela continuou. Naturalmente, ela falou, a gente pegou o dedo, tava num churrasco, já colocamos num cooler cheio de gelo, já fomos pro hospital e tudo, e graças a Deus deu para remendar todos os tecidos, o osso, os tendões, né? Menino novo, né? Criança é outro nível, né? A recuperação. Na hora que ela falou isso, eu não escutei mais nada. Eu tava pensando assim, Senhor, não deixai-vos que eu tenha uma crise de riso, porque será muito feio e eu tô precisando de misericórdia com meu dedo. Não tá na hora de eu usar esse meu livre-arbítrio pra rir do menininho com o dedo decepado. Me ajuda, Senhor. nisso eu já tava sorrindo, a minha bochecha ela já tava contraindo e eu falei, Meu Deus, que horror! e comecei a tentar falar coisas que já pré-justificassem a crise de riso que estava vindo. Falei, Gente, parece igualzinho filme de terror, trash. Que isso? Não tô acreditando isso. já veio vindo a risada, já veio vindo a risada. Eu falei, Desculpa, eu tô rindo, mas é de nervoso. ela, eu sei, dá nervoso mesmo. Todo mundo entendeu, só que o meu riso de nervoso não é um minuto, não. Eu ri 1 minuto, eu ri 2 minutos, eu ri 3 minutos. É lamentável. Aí eu comecei a chorar, me deu coriza, meu nariz ficou vermelho. Eu falei, avisei a fisioterapeuta que eu ia no banheiro. Não tive condições de voltar mais, que se eu olhasse a cara da avó do menino de novo, eu ia explodir de rir. Porque, eu não sei, meu cérebro funciona assim. Quanto mais eu não posso rir, mais me dá vontade de rir. E eu chamei uma outra menina, mandei avisar que eu estava indo embora. Aí depois até falei pra ela, depois eu falo pra senhora que eu não me senti mal, que eu tenho nervoso dessas coisas e me justifico. Eu fiquei rindo mais uns 10 minutos no banheiro, fui embora rindo, cheguei em casa, contei rindo e não conseguia contar pra ninguém sem rir. Um negócio que não tem graça nenhuma. Para de ser doida! Mais uma vez eu voltei pra fisioterapia e o menino saiu com 10 sessões de fisioterapia, tirou os pontinhos, mexendo o dedo, feliz da vida, tudo funcionando. Agora ele deve estar mais de 10 anos mais velho, tenho certeza que ele nem lembra disso. Eu continuei na fisioterapia, até que um dia venceu minha 10ª sessão de fisioterapia lá, que o convênio permitia. Aí eu falei com a fisioterapeuta, eu quero desistir. Ela falou, não, pelo amor de Deus, esse cirurgião seu é um cirurgião super importante para mim. Como ela já tinha intimidade, ela pesou pro meu lado, né? Esse cirurgião é muito importante para mim, porque ele me manda todos os clientes dele, todos os pacientes dele, e ele confia muito em mim. Eu não posso devolver para ele um paciente sem curar. Falei, eu não vou procurar ele mais. Eu não quero, eu tô cansada de fisioterapia. Para mim, meu dedo tá ótimo.
Ele forma uma pontezinha assim, mas não é um negócio bizarro. Todas as pessoas que eu conheço, às vezes convivem comigo 10, 20 anos. Se eu não contar, não sabe que meu dedo é torto. Porque eu pego o copo normalmente, eu faço tudo normalmente, o dedo é ligeiramente curvado. Só que para uma fisioterapeuta, para um ortopedista, isso é um tremendo de uma derrota. Eu falei com ela, eu não quero mais fazer fisioterapia. Ela falou, eu faço de graça. Eu falei, eu não quero mais nem de graça. Eu não aguento mais ficar aqui embolando papel. Esse negócio me cansa, tá? Eu tô tendo que sair do trabalho, também a rotina tá super cansativa. E vamos combinar? Já fizemos 3 meses de fisioterapia, uma segunda cirurgia, mais 3 meses de fisioterapia. Isso não vai resolver, eu tô cansada, me dá um tempo, deixa eu pensar se eu quero fazer outra fisioterapia, se eu vou procurar um médico e ver com ele o que tem de novidade, porque na época até estavam surgindo uns tendões artificiais, não sei o quê. Meu tendão, ele simplesmente tem uma cicatrização desordenada, que ele dá um nozinho onde teve o corte, e ele não passa no buraco do cadarcinho, gente. É lúdico, é bonitinho, é fofo. É só isso, e não me atrapalha em nada, absolutamente nada na minha vida. Eu até pensei que com 10, 15 anos, minha mão pudesse se deformar um pouco, mas não aconteceu nada. E assim, o povo fazendo um drama, querendo que eu fosse em São Paulo, que eu fosse nos Estados Unidos, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, e eu tranquila com o meu probleminha aqui. Sabe por quê? A grande escola para mim foi a fisioterapia, porque lá eu vi tanta coisa grave que eu achei meu problema ridículo. Menina, essa menina pegou num choro, a fisioterapeuta. Ela chorava de soluçar. Veio à clínica, o pessoal da clínica, os outros pacientes. O que está acontecendo? Ela chorava de soluçar, ela debruçou na mesa e ela falou, eu nunca devolvi um paciente sem resultado. Ela estava pensando na carreira dela, eu acho, bastante, 90%. 10% era a amizade que a gente desenvolveu. E ela chorava e eu consolando ela. Olha aqui, não é nada, isso não me atrapalha em nada na minha vida. Eu tô ótima. Eu só não posso fazer com as pessoas assim, adivinha quem é e tampar os olhos, porque dá uma fenda, a pessoa vai saber que sou eu. A única coisa que me prejudicou na vida, eu tinha um amigo que eu tinha mania de fazer isso com ele, adivinha quem é? Só pra ele rir, ele falou, claro que esse buraco desse dedo torto aqui, entra sol, e ele ficava assim, agora você pode catar as coisas no chão com mais eficiência, que seu dedo já é de gancho, brincando assim, né? E eu sempre levei isso na brincadeira. E a menina só chorava, e eu consolando ela, consolando. Aí ela foi mais umas 2 vezes num restaurante que eu sempre ia, mas eu acho que ela não suportou conviver com a maior derrota da carreira dela e acabou sumindo. Mas assim, nas nossas conversas, o assunto da mancada de hoje é sobre Mega Sena. Você tá brincando? Essa menina me contou, essa fisioterapeuta. Vocês conhecem alguém que ganhou na Mega Sena? Eu não. Ou na Quina da Loto, que é um prêmio que se dava há mais de 20 anos atrás? Ela me contou, um dia do nada assim, ela falou assim, minha vida nem sempre foi assim, o meu pai ganhou na Quina da Loto quando eu era criança. Eu falei, o quê? Ela falou, eu falei, me conta tudo, porque eu sou muito curiosa com os bastidores. Eu não conheço ninguém que mudou de vida da noite pro dia, assim, num bilhete premiado. Aí ela me contou, gente, eu fiquei muito impressionada, porque a gente fica imaginando, e se eu ganhar, mas a gente não sabe como é realmente a reação das pessoas e os bastidores de quem ganha um prêmio que vai mudar totalmente a sua vida. Ela me contou que foi assim, ela me contou que estranhou que os tios foram buscar ela na escola, ela e o irmão, e levaram para casa da avó. Ela disse que quando chegou na casa da avó, estavam todos os outros tios e estava um clima estranho, um clima que eles não entendiam se tinha acontecido alguma coisa ruim ou boa. Tinha um grande segredo no ar. Aí ela disse que na hora que os pais dela bateram o interfone e eles falaram, eles estão chegando, gerou uma grande tensão para ela e para o irmão dela. Ela falou que chegou a agarrar a mão do irmão dela e o olho deles encheu de lágrimas, sabe? Que eles sentiram que tinha alguma coisa muito grave tinha acontecido. Quando os pais dela entraram dentro do apartamento,
A família inteira explodiu de gritar e de chorar. Que doideira! E ria, mas era assim, mais um choro de emoção e abraços fortes e demorados e crise de choro e a mãe dela e o pai chorando muito e não explicavam para as crianças se era bom, se era ruim, o que era, enfim, o que estava acontecendo ali. E ela e o irmão aos prantos, tentando chegar perto dos pais e os pais, as pessoas amontoadas em cima deles, até que o pai dela ajoelhou, elas estavam no sofá, ela e o irmão estavam no sofá e falaram assim: olha, aconteceu uma coisa maravilhosa. O papai ganhou um presente muito grande e nós vamos viajar amanhã. A mamãe já passou em casa, já pegou a mala de vocês. Nós vamos passar uns dias viajando para a gente poder conversar e ver como que a nossa vida mudou muito para muito melhor. Eu queria. Aí eles entenderam assim, tá, né? Mas como assim, né? Como vamos viajar e a aula? Eles, não, gente, é só uns 5 dias para a gente botar a cabeça no lugar, para a gente explicar para vocês. E ela falou que passou de tudo na cabeça dela, apesar dela ser pequenininha, acho que ela tinha 8 anos e o irmão uns 6. Eles pensaram em separação, eles pensaram em tudo que uma criança com esse repertório pode pensar, né? E ela disse que assim foi feito. Eles de manhã partiram para uma viagem, não sei se foi de avião ou de carro, esqueci de perguntar, mas ficaram na praia e o pai dela falou que tinha feito um trabalho, que tinha ganhado um dinheiro que ia mudar a vida deles. Mas ela falou, mudar como? Nós vamos mudar de cidade? Ele falou, não, nossa vida vai melhorar, nós vamos continuar tendo os mesmos amigos, vocês vão continuar na mesma escola, papai vai continuar trabalhando, mamãe também, mas nossa vida vai melhorar muito, é para vocês ficarem felizes. É para a gente agradecer a Deus, é para a gente fazer uma oração e agradecer, ser grato, que nossa vida vai melhorar muito. Os meninos, criança, né, gente, quer nem saber. Tá tudo ótimo, tô na praia, meu pai e minha mãe estão felizes, beleza. Aí ela falou que quando eles voltaram, acho que a viagem foi de carro, porque ela falou que quando eles voltaram, o pai dela parou em frente a uma casa que ela não conhecia, grande, um muro muito grande, e falou para ela assim, pega esse controle remoto, aperta. Aí ela falou, apertar? Mas por que ele? Aperta esse controle remoto, os 4 dentro do carro. Aí ela apertou, abriu o portão, ela falou que tinha um gramado enorme, uma piscina enorme, uma casa super bonita. Aí eles entraram com o carro e o pai dela falou assim, essa aqui vai ser nossa casa, essa aqui é a nova casa de vocês. Aí ela e o irmão desceram, ainda não estava nada mobiliado. O pai dela, ela estava me explicando que ele era corretor de imóveis. Então ele era um cara extremamente sistemático com dinheiro e com investimentos. Então ele comprou esta casa, ele estava fazendo a corretagem dela e ele já fechou o negócio e queria já chegar. Imagina, gente, você é corretor de uma casa e você olha e fala, poxa, que casa. Essa é a casa dos meus sonhos. Quem comprar vai ser um felizardo. No dia seguinte, você ganha na quina da lote, você vira para o seu cliente e fala, quem vai ficar com a sua casa sou eu. Tá vendida. E ela falou que daí foi só alegria, que aí veio a mudança, veio a escolha dos móveis e tudo. Aí eu falei, tá, mas e depois? Ela falou, meu pai, muito rigoroso, como eu te falei, com dinheiro e com finanças. Então, assim, nossa vida melhorou para fazer um esporte. Nós continuamos na mesma escola, fizemos inglês, faculdade. A gente já estudava em escola particular, fora a casa, viagem para a praia. Meu pai comprou um carro bacana, quando eu fiz 18 anos eu ganhei um carro e tal. E ela falou, fora isso, nunca teve uma mudança assim muito radical. A gente subiu alguns degraus na escala do padrão de vida, da classe social, mas assim, meu pai não deslumbrou mesmo. E eu falei, ele tá rico até hoje? Ela falou assim, ele tá rico, rico não, mas assim, tá bem de vida, super aposentado, não precisa trabalhar, nem ele nem minha mãe, eles vivem de renda. E assim, a gente tem uma vida bem boa, bem boa. Ele já garantiu o imóvel para mim, para o meu irmão.
E ele vai deixar a gente bem confortável. Ele ainda é novo, mas quando ele for partir, ele vai deixar a gente com uma vida bem confortável. E eu achei muito interessante isso. Gostei muito de conhecer a única pessoa que eu conheço que ganhou sozinha na loteria, que conhece, né, que teve essa sensação, apesar de ser uma criança, e que ao mesmo tempo que eu tive que consolar por causa do meu fracasso. Tadinha. Tadinha, que barra. E é isso, gente. Fica pra mancada do ouvinte, hein? Oi, Silvinha. Como é que você tá? Tudo bem? Você também é minha crush de amizade, inclusive. Eu ouço suas histórias da vontade mesmo de ser amigo seu. E eu acho que até compensava ter pagado um vinho e ter feito uma amizade, ao invés de ter contado pra você e pro Brasil todo que eu tenho cu seco. Né, mas tinha, porque hoje ele é hidratado. Mas eu também acho que eu não precisava ter falado sobre isso. Mas enfim, vamos seguir. Eu vou contar pra você hoje mais uma vergonha, que é sobre a época que eu tava conhecendo meu esposo. Enfim, é uma época que a gente cuida muito nesse começo de namoro aí, sobre encontrar uma roupa que seja legal, que valorize a gente, assim como uma lingerie também, no caso dos homens, uma cueca, né? Que seja bonita também. Então, tipo, a gente foi sair um dia e eu comecei a procurar umas cuecas pra ver qual cueca que eu colocar, e eu encontrei uma cueca que eu até achei estranho, porque era uma cueca que eu gostava bastante, assim. E eu falei, cara, por que eu não uso mais essa cueca? Que estranho, tipo. Aí eu falei, será que ela não fica boa? Eu vesti a cueca, a menina ficou ótima. Eu falei, caceta, eu tô muito lindo com essa cueca, por que eu não uso essa cueca? Eu falei, vou com ela. Fui com a cueca. E aí, a gente saiu, fomos pra casa de umas amigas dele na época. Logo depois a gente foi pra casa onde ele morava, né? E aí a gente, né, foi fazer o que você, né, deve ter, enfim. Não preciso falar muita coisa, né? A gente começou ali e tal, e enfim. Meu Deus, como é que eu vou contar isso? É muita intimidade. Desembucha! Enfim, a gente tirou a camisa e tal. E aí ele pegou e foi tirar o meu short. No que ele tirou o short, ele olhou pra baixo, voltou, olhou pra mim e falou assim: eu tenho que te falar uma coisa. Aí eu falei, o quê? Aí ele, você não vai ficar chateado? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Como a gente tinha saído da casa das amigas dele, eu pensei, eu fiz alguma coisa lá. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa com as suas amigas? Ele falou, não é isso. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho, mas eu vou te falar, mas eu tô muito sem graça. Eu falei, cara, me fala o que aconteceu, pelo amor de Deus. Tipo, o que eu fiz lá? Eu falei alguma coisa errada? Eu fiquei muito, porque a gente tem muito essa pressão no começo de ser uma pessoa muito legal, assim, né? Eu, pelo menos, tenho essa pressão de que os amigos dele também gostassem de mim. E eu tentei ser muito simpático, muito querido, muito interessante pra esses amigos dele. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu fiz alguma cagada. Eu falei, tá, pode me falar, eu vou cuidar, me desculpa, tal. Ele falou assim, não é sobre os meus amigos. Eu falei, o que é? Ele falou, é a sua cueca. Eu falei, mas o que tem minha cueca? Na minha cabeça, eu tava me achando sexy sedutor ali. Aí ele falou assim, ela tá rasgada. Eita! Eu falei, normal, tipo, ela tá rasgada, né? Ok, que porcaria. Ele falou assim, não, você não tá entendendo. Ela está muito rasgada. Putz! A hora que eu fui olhar a cueca, ela tinha um rasgo embaixo dela, que no resumo tinha descosturado e tava só a lateral da cueca. A parte de baixo da cueca tinha um buraco gigante. E era por isso que eu não usava a cueca, simplesmente. Só que da hora, eu não imaginei, que eu não percebi, coloquei a cueca e fui. E aí da hora que eu dei uma olhada na cueca, cara, real, assim, só tava a costura lateral da cueca, o restante era só rasgo. Aí eu falei, foda-se, né, tirei a cueca, enfim, a vida seguiu, e aí para por aqui. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação
comentar, isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: amor à distância existe sim. Tem gente que quanto mais distante de mim, mais eu amo. E é com essa que eu vou.